retomando a nossa segunda parte da nossa aula 2, vamos falar sobre os afixos. Lembra que a gente estava falando sobre o estudo de palavras que são não cognatas, mas que são relevantes. E aí a gente está tratando as técnicas de palavra para identificar as palavras relevantes que a gente não conhece. A gente tratou sobre a inferência lexical, né, através do estudo do contexto da palavra. E agora nós vamos falar dos afixes, que são os afixos. Olha só, é um cognato, inclusive. Né? Afixos é uma letra ou um grupo de letras que se acrescenta ao início, prefixo, ou ao final, sufixo, da raiz de uma palavra para formar uma nova palavra, né? Para modificar o significado. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai tratar são os prefixos, que são aquelas grupinho de letras ou aquela letra que vem no início da palavra. Tá? Geralmente, eles alteram o significado da palavra para induzir negação. É o exemplo de this, de i, de im, né? Então, disapprove, né? Aprovar, desaprovar. Approve, disapprove. Eu posso também usar um prefixo para tornar aquela coisa em excesso, em demasia, né? Que é, por exemplo, o over. Então, overestimate, né? Superestimar. Overworking, trabalhando em excesso, ok? Overweight, sobrepeso. Overuse, né? Muito usado, né? Usado mais do que o necessário, em excesso, ok? Eu também posso pôr prefixo que vai significar menos do que o necessário. É o exemplo de under. Então, underestimate. Se overestimate é superestimar, underestimate é subestimar. O under vem no vez do sub em português, ok? Então, underage é abaixo da idade. Underpaid, né, é pago abaixo do necessário, do recomendado, né? Subpago seria. Underdressed, né? Mal vestido, vestido abaixo do que se recomenda. Então, um exemplo para underdressed. Eu tenho uma festa de gala e a pessoa chega de shortinho, jeans e um top. Ela está vestida abaixo daquilo que se espera, ok? Underdressed. Os prefixos também podem significar erro, né? Induzir, transformar a palavra para que signifique um erro. Então, é o miss. Tá? Misunderstand, mal compreender. Miscount, mal contado, contado errado, tá? Misunderstand é compreendido errado. A gente fala mal compreendido, mas na verdade uma tradução mais literal seria compreendido errado. Miscount é a mesma coisa, não é mal contado, é contado errado. Misspelling, spelling é soletrar. Então, misspelling é quando tem erro na soletração. É uma palavra que foi escrita errado, ok? E os sufixos? Os sufixos, eles alteram a classe gramatical para formar verbos ou advérbios. Então, o prefixo, ele altera o significado da palavra. Os sufixos, eles vão alterar a classe gramatical para formar, por exemplo, verbos ou advérbios. Então, fat, né, que é o adjetivo gordo, fatten, engordar. Simple, que é o adjetivo simples, quando eu coloco simplify, vira simplificar. E modern, quando eu coloco wise, vira modernize, que é modernizar. E os advérbios, quando eu pego um adjetivo e acrescento o ly, ele vira advérbio, aquele mente. Então, ly, tá? Slowly, vagarosamente. Happily, felizmente. Monthly, mensalmente. Daily, diariamente, ok? Os sufixos também podem servir para formar substantivos ou adjetivos. Olha só, educate, que é o verbo, se eu tiro o wait e coloco ation, vira education, que é substantivo. Add, se eu coloco ation, vira addition. Add é adicionar, addition, adição. Collision, employee, interviewer, approval, generosity, government. A maioria são verbos que eu acrescentei um sufixo e transformei em substantivo. Employ, trabalhar. Employee, trabalhador. Empregado. Interview é entrevistar. Interviewer, entrevistador. Approve, aprovar. Approval, aprovação.
Generous é um adjetivo, né? Generoso. Generosity é o substantivo generosidade. E assim a gente vai acrescentando sufixos e formando substantivos. Também existem sufixos que vão transformar a palavra em adjetivo. Olha só, friend é amigo. Se eu coloco o ly, friendly, vira amigável. Nation é nação, mas se eu coloco o al no final, fica national, nacional. Desire, desejo, desirable, desejável. Resist, resistir. Aqui eu tenho um prefixo e um sufixo. Irresistible, então irresistível. Care, cuidar, careful, cuidadoso. E careless, não cuidadoso, ok? Descuidado. Agora, eu tenho dois sufixos que são muito utilizados porque eles são a principal característica de alguns tempos verbais, de algumas técnicas de formação de palavras. Eu tenho vários sufixos, ok? Mas eu tenho dois que são mais importantes porque eles aparecem muito, tá? É o ing e o ed. Por que eu vou falar deles? O ing, ele é muito utilizado na formação de alguns tempos verbais. Ele também é utilizado para formar substantivos e adjetivos, mas principalmente na formação de tempos verbais, que é o gerúndio e o infinitivo. Então, quando eu tenho um verbo que eu acrescento o ing, e esse verbo ele é precedido do nosso famoso, querido, amado, idolatrado verb to be, eu vou ter o gerúndio. Olha só. He is working hard on his project. Is working, está trabalhando. Então, ele está trabalhando duro no seu projeto. O ing também vai ser utilizado para formar o infinitivo dos verbos. Então, olha só esse exemplo. I stopped smoking last year. Então, o verbo to smoke, quando eu ponho no infinitivo, ele pode virar smoking, ok? E eu tenho exemplos de substantivo, que eu acrescento ing. Então, eu tenho o verbo teach, mas se eu acrescento ing, vira teaching, que é ensinar, tá? Ensinar é um trabalho muito gratificante. Aqui, o ensinar é um substantivo, ok? É o objeto, né? Ensinar é um trabalho, né? Outro exemplo. Lasers provide good quality printing. Print é imprimir. Printing, impressão, tá? Então, lasers fornecem impressão de boa qualidade. E o ing também vai transformar a palavra em adjetivo quando ele fizer referência a um substantivo. Então, olha só. That girl has a promising future. Então, quando eu tenho um adjetivo que faz referência a um substantivo, eu vou acrescentar o ing, tá? Eu pego um verbo e vou acrescentar o ing. Então, aquela garota tem um futuro promissor. E um último exemplo. The defense wasn't very convincing. Convincente, tá? Então, convince é o verbo. Quando eu acrescento ing, eu transformo em adjetivo, no caso, tá? E um outro sufixo muito utilizado é o ed. Por quê? Porque ele altera os verbos, principalmente, alguns adjetivos, tá? Mas ele altera os verbos para formar o passado ou o particípio dos verbos. Mais para frente, nós teremos aulas sobre verbos, tá? Nós vamos estudar, vão ser umas 3 aulas só falando dos verbos. Por quê? Porque são um vocabulário mais essencial, né? Eles são o núcleo de todas as frases, então a gente precisa estudá-los. Mas a gente vai falar muito dos tempos verbais em que o verbo sofre uma modificação. E essa modificação, geralmente, ela é formada pelo ed, pelo ing também, né, no infinitivo ou no gerúndio, mas a gente tem aqueles tempos verbais que precisam do ed. O principal deles é o passado, tá? Os verbos regulares, quando vão para o passado, eu acrescento o ed. Então, olha só. He watched a great movie on TV last night. Então, ele assistiu. To watch é o verbo assistir. Quando eu falo assistiu, eu acrescento o ed, watched, ok? E eu vou pular para a linhazinha de baixo do particípio, que a gente tem aqui do slide.
Então, quando o verbo também é acompanhado do verbo to be ou do have, eu formo o particípio. Como? Eu acrescento o ed ao final do verbo. Olha o exemplo que eu tenho aqui. Some people are influenced by strange factors. Are influenced. Are é o verbo to be. Influenced. Influenciadas. Então, algumas pessoas são influenciadas. Eu tenho o particípio. Olha outra frase. Although she had studied, she didn't do well in the test. Had studied. Tinha estudado. Embora ela, no caso embora ela tivesse estudado, ela não se saiu bem no teste. Então, tinha ou tivesse estudado. Eu formo o particípio acrescentando o ed, ok? É muito importante, a gente vai ver isso na aula sobre verbos, tá? Mas só para a gente já iluminar um pouquinho sobre isso. Isso vale só para os verbos regulares. A gente vai estudar também sobre os verbos irregulares, mas eu já adianto que os verbos irregulares a gente não acrescenta ed. Eles têm uma forma toda especial e própria para ir para o passado ou para o particípio, ok? Então, continuando, e se nada disso, teacher, nada disso der certo, eu já fiz inferência lexical, olhei os cognatos, os falsos cognatos, sou craque nos falsos cognatos, já decorei todos, já sei o que não me pega mais de erro, mas não consigo entender. Volta ali naquele exemplo aí, o que significa esse bendito desse although no último exemplo que eu trouxe. Inferência lexical não me traz, não é cognato, não faço ideia do que seja. O que eu faço? Bom, a gente tem um último recurso, que é o nosso famoso dicionário. O dicionário bilíngue não é que a gente vai deixar sempre como último recurso. Ele deve ser usado sim, porque é uma ferramenta muito boa. Mas a gente tem que evitar ficar muito dependente dele. Então é por isso que eu trouxe aqui no curso como último recurso, tá? Primeiro a gente vai tentar entender através da nossa própria capacidade cognitiva, nossa própria capacidade de raciocínio, e aí, falhando ou não sendo suficiente, a gente se socorre do dicionário, tá? E aí eu peço que vocês deem preferências para dicionários bilíngues que sejam sejam de fontes mais conhecidas, como o de Oxford, o de Cambridge, o da Longman. Tem várias editoras que são muito conhecidas e que têm dicionários muito bem estruturados, com bastantes verbetes, ok? Temos também a opção do dicionário só em inglês, de inglês para o inglês, mas aí ele já demanda um conhecimento um pouco mais avançado do idioma, e aí pode ser que, em vez de ser uma ferramenta que vai ajudá-los, vai acabar complicando mais, deixando ainda mais confuso. Então, por agora, para a finalidade desse curso, a gente trabalha mesmo com o dicionário bilíngue, tá? Que é o de tradução mesmo. Então, o que vai ter num dicionário bilíngue? Quando a gente abre ele lá, primeiro a gente vai ter as palavras, né, que a gente chama de entrada, então a gente vai ter as entradas. Depois, logo imediatamente, nós vamos ter a tradução da entrada, mas geralmente ela vai ser precedida entre a entrada em si e a tradução vai ter, tá vendo que aí entre as palavras e a tradução a gente tem um colchetezinho com símbolos bem malucos? Esse é o dicionário de fonemas, que é para trazer como as palavras são pronunciadas, tá? Ele demanda um conhecimento um pouco mais técnico, porque esse alfabeto, né, de fonemas, ele é mais complicadinho de estudar, de aprender, a gente tem que memorizar muita coisa, mas ali está dizendo como a palavra é pronunciada, tá? Através do dicionário de fonemas. Mas em seguida vem a tradução da entrada, aí geralmente a gente tem as expressões idiomáticas, que são aquelas expressões que eu vou usar, que ela foge um pouquinho do significado original da palavra, né? Que são aquelas expressões que eu uso num contexto e se eu for traduzir ao pé da letra, ela não vai ficar com um significado tão preciso. Então ele vem a entrada, a tradução, a expressão idiomática e a tradução da expressão idiomática, tá? Depois disso, a gente tem a classificação gramatical, né? Se é verbo, se é adjetivo, se é substantivo. Tem a forma plural daquela palavra para mostrar quando... Geralmente vem a forma plural quando a grafia muda, né? Bastante. Então, vem a forma plural. Aí vem as variantes geográficas, que é aquela forma, por exemplo, como é falado nos Estados Unidos, como é falado na Inglaterra, né? Essas variantes geográficas. O item 8, né, do nosso slide é a pronúncia, que eu já falei, que é esse colchetezinho. E o último é o campo de uso do verbete, ou seja, em que forma esse verbete ele é usado na frase. Se ele é objeto direto, objeto indireto e assim vai, ok?
Então, a gente usa o dicionário bilíngue dessa forma. A gente tem a entrada, né, a tradução, mas a gente vai ver que ela tem vários outros elementos associados que vão nos ajudar na compreensão. Né? O exemplo da expressão idiomática. Né? Às vezes, eu estou lendo num texto, e aí eu vou lá no dicionário e procuro a tradução. Eu falo, nossa, mas essa palavra significa isso? Mas aí a gente vê que, na verdade, essa palavra pode ser empregada numa expressão idiomática. E quando a gente volta no nosso texto, o que tem lá, na verdade, é a expressão, né? Então, a gente olha o contexto e fala, então está querendo dizer essa expressão aqui, e não o significado literal, ok? Então, é assim que a gente usa o dicionário bilíngue, certo? E assim, hoje a gente encerra o conteúdo principal da nossa aula e vamos passar para a nossa parte final, que é a Pronunciation Tip, né? A nossa dica de pronúncia. Hoje eu trouxe 2 sons que são muito interessantes, porque no português a gente tende a falar o T de uma forma um pouco diferente do inglês. A gente costuma falar o T quase que com um som de CH, né, de sh, né? O brasileiro da região sudeste, sul, né, e centro-oeste, a gente costuma falar. No nordeste nem tanto, utiliza-se mais o T com a pontinha da língua, né? Mas em geral a gente vai falar tia, né? Então a gente fala um pouco chiado, né? Parecendo um som de CH. E no inglês a gente não pode confundir isso, porque às vezes eu falando uma palavra com T, mas usando outro som, eu posso estar falando uma outra palavra, ok? Então olha aqui, ó, o CH a gente vai falar tch, tá? E o T a gente vai falar t. Ele é mudo, tá? Ele é um som quase mudo, ele vai falar t. Então olha exemplos que eu trouxe com CH, ó. Chain, chart, chase, chess, chew, chili, chips e chop, ok? Esse som de CH, a gente tem que cuidar para também não confundir com o som do SH, mas eu vou trazer isso em uma outra aula, ok? E o som do T, eu tenho tiger, train, tomato, telephone, teacher, tree, teddy, turtle e triangle. Tá vendo? O T é T. Então, tomato, train, telephone, tá? É esse sonzinho assim que a gente pronuncia. Não é nem nada parecido com o T como a gente usa no português, independente da região, tá? Então, é telephone, teacher, ok? Então, chain e train. A gente tem chart e a gente tem turtle, tá? Diferencia o som do T pro Ch, certo? E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Bye, bye! See you soon!